Olá, queridas tricoteiras, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês uma receita dessa gola que eu fiz para mim em apenas um dia. O ponto dessa gola é muito fácil, tem apenas pontos meia e ponto tricô e o desenho fica maravilhoso, eu gosto desse estilo minimalista. Eu fiz essa gola porque eu tenho um casaco e quando eu, por exemplo, quero sair e a minha roupa por dentro não tem uma gola alta, né? O meu pescoço não fica protegido. Então eu quis fazer uma gola curta, né, pequena, para poder proteger o meu pescoço assim. Então, se você também tem esse problema ou você gostaria de fazer uma gola para criança, eu vou ensinar nesse vídeo como fazer essa gola para qualquer tamanho. Para fazer a minha gola, eu usei esse fio. Em 50 gramas, ele tem 110 metros. E na composição dele tem lã, cachemir e poliamida. Você pode usar qualquer outro fio que você tiver em casa. O mais importante é usar um fio que não pinica na pele, né? Que seja bem macio, bem fofo. A espessura do meu fio que eu usei, eu estou mostrando aqui no vídeo. É um fio muito fofo, eu gostei muito. E essa quantidade aqui é o que sobrou de um novelo. Então, na verdade, você vai precisar de menos de 50 gramas para fazer a gola. Aqui são as medidas finais depois da lavagem, 13 centímetros em altura e quase 21 centímetros em largura. Como eu disse, o fio que eu usei em 50 gramas tem 110 metros. Usei menos de um novelo. E usei as agulhas de 4 e 5 milímetros. Primeiro, a gente precisa fazer a amostra. Utilizando as agulhas que eu vou usar para tricotar, eu montei 22 pontos. Eu tenho um ponto de borda, 20 pontos que eu vou tecer em ponto fantasia e mais um ponto de borda. Então, no total, são 22 pontos. O primeiro ponto eu sempre passo sem fazer. E o último ponto eu sempre faço em tricô. E quando você vira o trabalho, você tira o primeiro ponto sem fazer e o último ponto sempre feito em tricô. E no tricô de ida e volta, a gente vai tecer 4 carreiras. Na primeira carreira, barra 1 por 1, né? Um ponto meio, um ponto tricô. Na segunda carreira, barra 1 por 1 também. Na terceira, todos os pontos em ponto meia e na quarta carreira todos os pontos em ponto meia também. E depois você vai voltar para a primeira carreira. E assim, eu tenho barra 1 por 1, né? E 2 carreiras de ponto malha. Barra 1 por 1, 2 carreiras de ponto malha. Então, você vai fazer a amostra, vai lavar a amostra e vamos medir a quantidade de pontos em 1 centímetro. Primeiro, você vai colocar a régua na amostra, medir a quantidade de pontos em 10 centímetros, né? No meu caso, são 17 pontos. E significa que em 1 centímetro eu tenho 1,7 pontos. Depois, você precisa medir a circunferência da cabeça. A minha medida é 54 centímetros vezes 1,7 pontos em 1 centímetro. Significa que em 54 centímetros eu tenho 92 pontos. E depois eu preciso tirar 20% desse valor, para que a gola não fique muito grande. Como vocês estão vendo, né, esse ponto fantasia é bem elástico, então precisamos tirar alguns pontos. E no meu caso, 20% dá 18 pontos, ou seja, eu preciso montar apenas 74 pontos. E vou montar mais um ponto para juntar o trabalho em círculo, né? Quando juntar o trabalho, eu vou ter apenas 74 pontos. Só gostaria de mostrar para vocês a primeira gola que eu estava fazendo, sem tirar esses 20%. Comecei a fazê-la, depois quando eu experimentei, eu percebi que ela ficou grande demais, está ficando grande demais.
O meu pescoço não fica bem protegido, então tem que tirar, né, esses 20% do valor total. E o 20% é um valor muito bom, porque essa gola passa pela cabeça e o pescoço fica protegido, né? A gola não fica nem muito grande, nem muito pequena. E quando eu estico essa gola menor, ela fica do tamanho da minha cabeça, então tá tudo ok. Então, eu montei 74 mais um ponto nas agulhas de 4,5 milímetros, né? Eu juntei o trabalho em círculo e agora a gente vai tricotar em tricô circular. As primeiras 2 carreiras a gente vai tecer em barra 1 por 1, terceira carreira em ponto meia e a quarta carreira em ponto tricô, né? A quarta carreira é a única diferença entre o tricô de ida e volta e tricô circular. E mais um detalhe, quando eu juntei o trabalho em círculo, eu fiz 2 carreiras assim. Primeira carreira eu fiz em ponto meia e a segunda carreira eu fiz em ponto tricô. Depois eu comecei a fazer esse ponto fantasia, começando pela barra 1 por 1, né? Alternando essas 4 carreiras. Eu fiz essas primeiras 2 carreiras desse jeito para que o início e o fim da gola sejam iguais, né? Aqui a gente começa com ponto meia, ponto tricô, depois começa a barra e no finalzinho, né, a gente termina com uma carreira em ponto meia e uma carreira em ponto tricô. Então, tudo fica igual no início e no final. E sobre as agulhas. Você pode utilizar agulhas circulares curtas, de 40 centímetros. Podem usar agulhas de ponta dupla. Eu não utilizei porque o tamanho maior que eu tenho é de 4 milímetros, então não consegui usar. Eu fiz a minha gola com o método de laço mágico. E para fazer o laço mágico, as agulhas não podem ser menor do que 60 centímetros. Melhor usar 80 ou 100 centímetros. Eu vou começar o trabalho com as agulhas de 40 centímetros e depois vou passar para as agulhas maiores. Então, vamos montar os pontos do jeito que vocês quiserem, né? Eu vou utilizar essa montagem clássica. Eu vou montar 75 pontos. Antes de juntar o trabalho em círculo, verifique que a trancinha está por dentro do círculo. Agora, vou transferir um ponto da agulha esquerda para a agulha direita. Vou pegar o segundo ponto e vou passar por cima do ponto que a gente acabou de transferir da outra agulha. Tá, agora eu tenho 74 pontos nas agulhas. Não esquece de colocar o marcador para não perder o início da carreira. E na primeira carreira vamos fazer todos os pontos em ponto meia. Na segunda carreira vamos tecer todos os pontos em tricô. E a partir da próxima carreira, a gente vai tecer o ponto fantasia. Na primeira carreira, a gente faz a barra 1 por 1. Primeiro ponto meia, segundo ponto tricô, até o fim da carreira. Na próxima carreira, tecemos barra 1 por 1 também, seguindo o desenho. Na terceira carreira, tecemos todos os pontos em meia. E na quarta carreira, tecemos todos os pontos em tricô. Quando terminar essa carreira, você vai voltar para a primeira carreira, né? Barra 1 por 1, segunda carreira, barra 1 por 1, terceira carreira, ponto meia, quarta carreira, ponto tricô. E gostaria de mostrar para vocês rapidinho como eu faço o laço mágico, talvez para alguém seja útil. Então, eu terminei a carreira, né? Os pontos que eu acabei de tecer estão na agulha, aqui. Esse marcador significa o início da carreira. Agora, eu preciso colocar outros pontos na outra agulha. Agora, o fio está saindo, né, dessa agulha.
Então, eu preciso tirar essa agulha para poder tricotar com ela. Muito importante também colocar o marcador perto de onde você está tricotando. Então, sempre fica subindo para cima para não perder o início ou o fim da carreira. Eu já perdi algumas vezes, então é uma dica. E posicionando o fio pertinho da agulha, eu vou tricotar, fazer o ponto fantasia. Agora, eu vou tecer primeira metade da carreira, né? Aqui eu tenho esses dois laços, os laços mágicos. Por isso que não pode usar agulhas muito curtas, porque senão não terá espaço, né, para utilizar a agulha. A gente precisa de um cabo maior para poder tricotar. Terminei a primeira metade da carreira, agora vou virar o trabalho e vou colocar os pontos na outra agulha. O fio está saindo dessa agulha, então preciso tirar essa agulha. Agulha que fica um pouquinho longe de mim. E vou colocar o fio perto da agulha, né? O cabo também fica pertinho, para não criar um buraco. E vou fazer a segunda metade da carreira. Agora eu atingi a altura de quase 13 centímetros e agora eu vou arrematar os pontos. É um arremate mais simples que existe. Faça 2 pontos meia e passa o segundo ponto por cima do primeiro. Temos um ponto na agulha. Agora faça mais um ponto meia e arremate esse ponto também. Quando você arrematar todos os pontos, é só esconder os fiozinhos curtos por dentro da gola, lave a gola e pode usá-la. Obrigada por tricotar comigo e até a próxima aula.